Olá, meu nome é Evaldo Júnior e esse é o episódio número 22 do vlog da Bíblia Freestyle. Dessa vez eu não errei, no outro eu falei 22, mas era 21. Agora é 22 pra valer. E essa semana eu quero falar um pouco sobre a validade dos mandamentos do Antigo Testamento. Será que ainda vale a pena a gente considerar essas coisas que estão escritas na Bíblia? Ou a gente pode rasgar isso tudo e jogar fora? Geralmente, as pessoas que não são muito maduras ainda nas coisas teológicas, elas estão divididas em dois grupos. Aqueles que abominam completamente todos os preceitos do Antigo Testamento e aqueles que querem resgatar os valores judaizantes, coisas do tempo dos judeus, para a vida da igreja contemporânea. A verdade é que nenhum desses dois grupos percebeu o que o panorama bíblico aponta como ideal para a vida do homem. E é muito fácil você perceber isso quando você dá uma olhada na história bíblica e naquilo que os homens que viveram no primeiro século perceberam. Diferentemente de nós, o cristão do primeiro século tinha uma carga doutrinária de 1000 anos de judaísmo. Isso fazia com que se libertar de alguns preceitos que faziam parte da cultura religiosa daquele povo fosse algo muito complexo. O apóstolo Paulo termina por dedicar praticamente toda a sua vida a tentar demonstrar que todos aqueles mandamentos não tinham poder algum para salvar nenhuma pessoa ao longo de toda a história. Inclusive aquelas pessoas que foram salvas antes da vinda de Cristo acabaram sendo salvas pela fé e não pelos mandamentos. Analisando as cartas paulinas, nós percebemos que há uma tentativa então de se explicar o conceito da salvação que não é mediante a observação de uma lei, que é aquilo que nós chamamos de graça. Só uma observação importante: se a graça dependesse do nosso esforço ou de algo que a gente tivesse que fazer para poder obtê-la, então não se chamaria graça, porque não seria de graça. Entendeu? A lógica dos mandamentos é a seguinte: todos os mandamentos, toda a lei foram instituídos por Deus para que o homem pudesse conhecer o conceito de justiça, segundo aquilo que Deus considera justo. Mas lá está dizendo então que se uma pessoa for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. O que isso significa dentro desse conceito de justiça de Deus? Significa que uma pessoa que desrespeita a vontade de Deus com relação a este assunto está morta espiritualmente. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Como a justiça de Deus é algo muito mais elevado do que a possibilidade que nós conseguimos conceber de justiça humana, então, obviamente, nenhum homem, com exceção de Jesus Cristo, conseguiu cumprir todos os mandamentos. A lei, então, vem apenas para trazer condenação e não para trazer salvação. Sacanagem de Deus, hein? Ele faz a parte mais grossa da Bíblia só para trazer condenação para a nossa vida? O próprio Deus, que é o criador da lei e, consequentemente, do conceito de justiça, sabendo da impossibilidade de salvação por parte de qualquer homem por esforço próprio, envia então o seu filho para que ele possa pagar pela consequência dos pecados. E esse pagamento não se dá apenas pela consequência dos pecados que já foram cometidos, como também dos pecados que serão cometidos no futuro. Tendo esse conhecimento, o cristão então não vive mais debaixo da lei, pois tentar observar qualquer preceito do Antigo Testamento sob pretexto de ser algo necessário para que se alcance salvação, significa negar o sacrifício de Cristo. E aquele que nega o sacrifício de Cristo na cruz pela humanidade é o anticristo. Então o cristão pode viver na baderna, que no final tá tudo certo, ele vai ser salvo? Sim e não. Dizemos que sim quando olhamos pela ótica de Deus e sabemos que, segundo a sua soberania, irá atrair a si aqueles que ele desejar, leve o tempo que levar. E dizemos que não porque aqueles que são atraídos por Deus para a salvação, obviamente não conseguem mais viver para si mesmos, viver da mesma maneira que viviam antes. Este indivíduo que nós estamos chamando de cristão é então livre completamente de todos os mandamentos, mas pela convicção de que sua vida agora pertence a Cristo, vive então de maneira similar à do seu mestre, ou seja, excedendo pelo poder do Espírito Santo o cumprimento de todas as leis. Na lei não poderíamos cobiçar a mulher do próximo, pois isso seria considerado pecado, mas na graça nós não podemos sequer olhar para uma outra pessoa com intenção impura. Percebe como a graça excede o cumprimento da lei? Na lei dávamos dízimos e ofertas, na graça tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus. E nos esforçamos por demonstrar isso ao mundo
ainda que nos custe a própria vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou ou discorda daquilo que eu estou falando, utilize os comentários abaixo. Se você der um joinha aí embaixo, ajuda bastante na divulgação também. Agradeço a todos aqueles que têm acompanhado o trabalho que eu tenho feito nesse e em outros vídeos e te vejo de novo na semana que vem.